Ô Juliano, na vida da gente, querido, e os que estão nos ouvindo e nos vendo, ela é uma construção, né? E toda construção, esse prédio aqui que estamos, tem um projeto. Sim. Há uma construção, e toda construção, arquitetura, existe prioridades. Não é? A gente sabe que desde a escolha do terreno, a profundidade das brocas, o baldrame, Sim. enfim, tudo ali é muito bem calculado. E dentro das prioridades se inicia a obra. Certo. Né, na escolha de material, desde do planejamento, arquitetura, tudo, né? A engenharia. A nossa vida, Juliano, ela é uma construção. Certo. É uma construção que Deus nos criou, não é? Biblicamente nós cremos nisso. Sim. Ele nos criou, mas a gestão da nossa vida, a administração da nossa vida, as áreas que nos envolvem, elas precisam ser gestadas por nós. E assim, ele entregou esse governo para nós. O governo é nosso, não é? Há um governo. Sim, entendi. E aí precisa ver quais são as prioridades da nossa vida. Então ele deu para nós esse direito de cuidar dessa forma, priorizar. Esse direito e dever. Dever. Existem muitas pessoas, quando a gente vê no mundo consumista que é a correria, agendas cheias. Sim. Existe um engano ali, que a agenda cheia, seja ele de um líder de uma igreja, ou um profissional liberal, enfim, uma agenda cheia significa ali estar desenvolvendo coisas boas. E aquilo pode estar trazendo para mim, se não no presente, ou no presente e no futuro, consequências, porque eu estou, às vezes, invertendo prioridades na minha vida. Assim como um prédio que não for respeitado as prioridades, vai ter consequência de forma inevitável, né? Vai acontecer. Se eu começar pelo telhado, eu não consigo fazer. Não chega. E é isso que tem acontecido quando a gente vê os líderes nas igrejas, todas elas, né? Nos profissionais, profissionais liberais. Sim. Então a vida, os jovens, e a gente tem que viver debaixo de algumas prioridades na nossa vida. E você tem abordado esse tema, essa forma de olhar para a vida e para Deus junto à sua comunidade? Sim. E tanto é um estilo de vida que a gente, eu, minha esposa, filhos, a gente tem procurado viver, não é? A gente também tem partilhado isso tanto com líderes de igreja, na mentoria, né? Na mentoria, pessoas, discipulado, que a gente exerce, desenvolve, a necessidade dessas prioridades na nossa vida. Por quê, Juliano? Sim. Tudo na vida podemos dizer, urgente. Você levanta de manhã, você tem já algumas coisas para você correr. Sim. Agora, se eu viver pelo que é urgente, eu não vivo pelo que é relevante. Perfeito. Entende? Então eu tenho que saber o horário das coisas, o dia para as coisas, quais são as prioridades dentro da minha vida, quais são as prioridades que eu vejo que Deus estabeleceu para a nossa vida. A Bíblia tem vários textos nesse sentido. Sim. Então isso traz o que para a gente? Traz saúde. Sim. Saúde psíquica, para a minha própria vida, uma realização, porque difícil é quando você trabalha e desenvolve muito bem uma área, mas quando você olha para as demais, estão aquém que deveria. Estão aquém, não é? Sim. Então eu me dedico, sou de sucesso numa área, mas as demais áreas estão, vamos colocar, caindo aos pedaços. É como se fosse um equilibrista com vários pratos, equilibrando. Perfeitamente. E aí eu dou atenção para esse prato, para esse, e de repente eu esqueço de 2 ou 3. Ele começa a querer cair, algum até cai, quebra. Perfeito. E então eu preciso ser esse equilibrista. Eu vou dando um toque aqui, um toque aqui, um toque aqui. Eu vou fazendo pequenos ajustes para manter todos os pratos em equilíbrio. E a minha vida saudável, porque a minha saúde espiritual, emocional, física,
familiar, trabalho, profissional, ministério, ela precisa ter saúde ali. Eu não estou dizendo perfeição. Entendi. Eu estou me referindo a uma vida equilibrada, saudável. Você tenha pelo menos... você possa respirar, né? Perfeito. Isso é que é uma coisa, um equilibrista desesperadamente acudindo esses pratos, correndo, não vivendo esse momento, porque tem uma plateia. Apagando fogo. Você tá entendendo? Desesperado. Outra coisa, ele está fazendo aquilo como arte. Exatamente. Ele está desfrutando daquilo, ele sabe a técnica, ele sabe o movimento. Como? Ele sabe o pedido que ele tem que dar. Exatamente. Então a questão... E é interessante uma então, coisa... Não é o que, é o como a gente faz com tudo isso. Eu até diria os dois, né? O que eu faço e como eu faço. Entende? Porque nós desenvolvemos vários papéis, né? Certo. E o corre-corre do dia, das necessidades, das urgências, acabam me levando a me atentar para algumas áreas, e eu acabo esquecendo de algumas outras que são partes da minha vida. O próprio Deus estabeleceu essas prioridades. Eu não tenho como tirar isso de mim. Não há como, não há Ela como. faz parte. Por quê? Vamos pensar um pouco. Quando a gente lê Efésios, Juliano, a gente lê Efésios, por exemplo, capítulo 5. Vamos ler. Né? Todo o capítulo 5, entrando no 6, o apóstolo Paulo ministrando ali a igreja, e Timóteo, pastor ali da igreja, a gente vê o quê? A gente vê que ele estabelece umas prioridades interessantes ali. Né? Por exemplo, capítulo 5, versículo 18. Ele fala sobre o quê? Comunidade ali, né? Verso 18. Não se embriaguem com vinho, no qual que leva à libertinagem. Ok. Mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então veja, o que ele está enfatizando aí, Juliano, é uma vida de relacionamento com Deus. Quando ele fala uma vida cheia do Espírito, é uma vida de relacionamento com Deus. Não é nada legalista, mas Deus nos chamou para uma convivência com Ele. Ele não me chamou para trabalhar para Ele. Entende? Você não gerou suas filhas, o Juliano tem 2 filhas. Você e sua esposa combinaram de ter as filhas, não foi com a intenção delas trabalharem para você, para vocês. Mas foi para conviver, não é? Para estar com vocês, para participar de uma comunhão familiar. Perfeito. Então, Deus também, quando chamou você, nos chamou para a salvação, ele não está dizendo, quero o Juliano ou João Batista, entende, para trabalhar, para eles trabalharem para mim. Não, para conviver. Ele nos gerou, não é? O Espírito Santo nos regenerou, não é? E ele nos adotou como filho dele para estarmos com ele, convivermos com ele, relacionamento com ele. João 15, quando Jesus falou, eu sou a videira, não é? Meu pai é agricultor, vocês são ramos. Quer dizer, há uma convivência ali. Né? No capítulo 15, Jesus fala, eu não chamo mais vocês de servo, porque vocês são meus amigos. Quer dizer, tudo que o Pai me revelou, eu estou passando para vocês, passei para vocês. Quer dizer, perceba que Deus, a primeira prioridade é uma vida de relacionamento e intimidade com Deus que começa lá no novo nascimento. Quando alguém apresentou Cristo para mim, eu vi meus pecados, reconheci, né, a morte de Cristo, ali houve. Pronto. Ali então eu estou falando para nós o seguinte. Primeira prioridade. Minha vida com Deus.